Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Primeiro Lugar Concursos. E hoje faremos questões da banca FGV para Direito Administrativo, Organização da Administração Pública, nível médio. E vamos lá para a primeira questão. Assinale a opção que apresenta apenas estruturas que fazem parte da administração direta. O que faz parte da administração direta? Todos aqueles órgãos que estão diretamente ligados à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. Então, vamos ver as alternativas. Letra A, Secretaria de Educação, Tribunal de Contas, Polícia Civil. Opa, achamos a resposta da primeira. Segunda, diante da notícia de que importantes competições esportivas internacionais ocorrerão em seu território no próximo ano, o município do norte do Brasil decidiu criar, em sua estrutura organizacional, um órgão responsável pelo planejamento esportivo, com o objetivo de otimizar os benefícios gerados pelos eventos. Nesse contexto, a criação desse órgão deve ser realizada por meio de um processo denominado, que ele está querendo saber qual é a técnica que foi usada, né? Se é um órgão, então nós temos que lembrar que temos a desconcentração. A desconcentração é a criação, é o meio pelo qual é criado um órgão, ok? Então, a resposta certa é a letra A, desconcentração administrativa. Terceira questão. Com relação às fundações públicas de direito público, fundações públicas de direito público. Importantes figuras administrativas no auxílio à missão institucional do Estado, é correto afirmar que alternativas devem ter sua criação autorizada por decreto presidencial. Decreto, não. O que as fundações elas precisam? De uma autorização que é feito por meio de lei. Ok? Estão dispensadas de realizar concurso público para contratação de servidores? Não. Fundações públicas também têm que realizar concurso público, ainda mais quando é de direito público, certo? C. Representa um patrimônio público personificado destinado a atividade específica. Sim, essa é a resposta da questão. Letra D. Submete-se apenas parcialmente? Não, elas se submetem integralmente à nova lei de licitações e contratos. Podem atuar em igualdade com a iniciativa privada, desde que distribuam lucro? Não. As fundações, elas são sem fins lucrativos. Ok? Quarta questão. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei para o desempenho de um serviço público de forma descentralizada com capacidade de auto-administração. Assinale a opção que apresenta uma característica das autarquias. Então, ela quer uma característica das autarquias. As autarquias, seus bens são penhoráveis? Não, são impenhoráveis. Então, tá errada a questão da letra A, alternativa A. Compõe-se de empregados públicos? Não. Quem é que compõe de empregados públicos? Empresa pública. Seus créditos são pagos diretamente? Não. São por precatório. Compõe-se de servidores públicos? Sim. Elas compõem-se de servidores públicos. Assim como a fundação, as empresas públicas também, todas elas têm que fazer concurso público. A sociedade de economia mista também, todas elas têm que fazer concurso público. Seus créditos não são pagos por meio de precatórios? São pagos. Então, tá errada também. Quinta. A administração pública brasileira organiza-se em administração direta e indireta. Um exemplo de ente da administração direta são... Quer saber da administração direta? Que é a administração direta? UMEDF. União, municípios, Estado, Distrito Federal. Autarquias.
administração indireta. Fundações públicas, administração indireta. Empresas públicas, administração indireta. A sociedade de economia mista, administração indireta. Os ministérios estão ligados a quem? A União, né? Então, resposta certa, letra E. 6. Para executar sua atividade administrativa de forma plena, o Estado divide sua atuação em unidades de poder menores e mais especializadas. Assinale a afirmativa correta acerca da diferença principal entre desconcentração e descentralização. Desconcentração aqui é órgãos, descentralização, entidades. O que seria entidades? Seria aqueles que têm personalidade jurídica própria. Ok? Letra A. A desconcentração cria entidades com personalidade jurídica. Desconcentração não, é descentralização. A descentralização cria órgãos subordinados diretamente à administração direta? Não. A desconcentração cria órgãos dentro da mesma pessoa jurídica e sem personalidade jurídica, enquanto a descentralização cria entidades com personalidade jurídica própria. C é a resposta da questão. Vamos avançando, questão 7. Antes de ser nomeado e empossado na qualidade de inspetor de polícia, Lucas, com o objetivo de melhor entender as funções que futuramente desempenhará, resolveu analisar como a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais está inserida no contexto da administração pública. Considerando os entendimentos doutrinário e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais é. O que será que é a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais? Um órgão público, certo? Integrante da administração pública direta, certo? Fruto da desconcentração administrativa, correto. Resposta certa, letra A. 8ª questão. Imagine que, no âmbito de sua organização administrativa, o Estado ômega esteja realizando estudos para criar uma pessoa jurídica de direito privado, na forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, ao mencionado ente federativo, para a realização de atividade econômica de relevante interesse público. Considerando as entidades integrantes da administração direta e da administração indireta, é correto afirmar que aquela delimitada na situação descrita corresponde a pessoa jurídica de direito privado. Quem poderia ser? Fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Sociedade anônima. Sociedade anônima pode ser empresa pública, sociedade de economia mista. Com direito a voto, pertence, em sua maioria, ao mencionado ente federativo. Se fosse empresa pública, teria que ser 100% capital público. Neste caso, seria a sociedade de economia mista. Vamos ver as alternativas. Uma autarquia? Não. A autarquia sempre é de direito. A personalidade jurídica dela sempre será direito público, tá ok? Empresa pública? Não, porque o capital da empresa pública é 100% público. Uma entidade do terceiro setor? Não. Uma fundação de direito privado integrante da administração direta? Errado, né? Fundação de direito integrante da administração direta? Não. Uma sociedade de economia mista integrante da administração direta? Sim. 9. Ao estudar o conteúdo programático de determinada edital de concurso público, Elizabeth verificou corretamente que os órgãos públicos são alternativas. Excepcionalmente, podem ter capacidade processual? Sim, essa é a resposta. Mas como se não tem personalidade jurídica?
Tem alguns órgãos que eles têm prerrogativas para impetrar mandado de segurança para proteger as suas competências estabelecidas, tá ok? Como a PRF, que já emitiu um mandado de segurança, ok? Excepcionalmente nesses casos. Prioritariamente tem personalidade jurídica de direito público próprio? Não tem personalidade jurídica. A prioristicamente são criados extintos por decreto? Não, por lei. Originariamente não podem ser considerados fruto da desconcentração? Errado, né? Elas são fruto da desconcentração. Primariamente tem legitimidade passiva para as demandas, objetivando a responsabilidade civil do Estado? Não tem legitimidade passiva. Quem é que tem a legitimidade passiva? É o ente que ela está ligada, né? Ela está ligada. No caso, aqui não tem dizendo qual é o ente que está ligado. Então, não tem legitimidade passiva, tá ok? Os órgãos, em regra, não tem. Exceção, essa daqui da letra A, tá? Que eles podem impetrar mandado de segurança para proteger aquilo que cabe a eles, a sua competência. 10. Ao alcançar o ponto do conteúdo programático do concurso público para o cargo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, referente aos órgãos públicos, Filomena verificou a existência de classificação que leva em consideração a sua posição estatal. Passando a investigar, por conseguinte, qual seria a classificação dos tribunais de justiça. Nesse contexto, Filomena concluiu corretamente que os tribunais de justiça são: alternativas, órgãos personalizados? Não. Órgãos independentes? Sim. E além de independentes, podem ser encontrados nas questões o nome originários. Por quê? Porque as suas atribuições e competências estão escritas na Constituição Federal de 88, tá ok? 11. Acerca da criação e extinção de órgãos públicos colegiados, à luz do disposto na Constituição da República, é correto afirmar que tanto a criação quanto a extinção de tais órgãos pode se dar por lei ou por decreto. Por decreto, não. O que pode acontecer é uma medida provisória do presidente da República para fazer a extinção de órgãos. Mas tem todas as regras lá na Constituição Federal, tá ok? Apenas a criação de tais órgãos deve ser realizada por lei, pois a sua extinção pode ser por decreto. Não, por decreto não. E não apenas, né? Tanto a criação como a extinção tem que ser por lei, em regra. Somente a extinção de tais órgãos deve ser realizada por lei, na medida em que sua criação pode ser por decreto. Errado também. A criação e a extinção de tais órgãos devem ser realizadas por lei, não se admitindo a edição de decretos para tal finalidade. Correta a resposta. Não é cabível a edição de lei. Está errado também. 12. No âmbito das noções acerca da organização administrativa, merece especial destaque a análise da descentralização, notadamente as peculiaridades atinentes às entidades administrativas que compõem a administração indireta, em relação às quais é correto afirmar que apresentam como característica comum alternativas. Então, ele quer saber sobre a administração indireta, característica comum, certo? A. Serem órgãos que não são dotados de personalidade jurídica. São órgãos? Não são, né? São entidades. B. Não haver necessidade de lei para sua criação.
Errado também, tem que haver necessidade de lei. Adotar a personalidade jurídica de direito privado? Não, porque tem a autarquia, né? E a autarquia, ela sempre será de direito público, sua personalidade jurídica. D. A ausência de hierarquia em relação ao ente federativo que as criou? Sim. O que vai ter, então, vai ter um controle da administração direta para a administração indireta. Então, aqui seria não essa hierarquia, mas um controle finalístico. Minha letra é bem bonitinha, né? A inexistência de controle por parte do ente federativo que as criou? Não. Aqui tem a existência. 13. Em relação à desconcentração e descentralização da administração pública, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. A descentralização mantém a hierarquia entre o órgão criado e o ente criado? Falso, né? Que não é descentralização, é desconcentração. Então, a gente já vem aqui nas alternativas e verifica, ó, qual é que começa com F. Essas duas, né? Aqui, como as duas estão com verdadeiro, você já coloca verdadeiro. A última aqui vai fazer a diferença, né? A desconcentração pode ocorrer tanto na administração direta como na indireta. Aí você pensa assim, opa, desconcentração não é criação de órgão, você já liga para a administração direta. No entanto, a administração indireta também ocorre a desconcentração, porque na administração indireta podem criar órgãos. Ok? Se criar órgão é desconcentração, então a desconcentração ela ocorre tanto na administração direta como na indireta. Não confunda, tá ok? A descentralização, o que é a descentralização? É a criação de nova pessoa jurídica. Por isso que a descentralização ela ocorre com a administração indireta. No entanto, a desconcentração ela não ocorre só na administração direta, ela também ocorre na indireta. Por quê? Porque é a criação de órgãos. Tanto numa como a outra é criado órgãos, tá ok? Então, a resposta certa é a letra D. Falso, verdadeiro e verdadeiro. Questão 14. Relacione as entidades da administração pública indireta relacionadas a seguir com as respectivas descrições. Empresas públicas, autarquias e fundações públicas. Vamos aos conceitos. Criadas por lei, podendo ser entidade de direito público ou privado. Sua atividade fim deve ser de interesse público e não pode ter fins lucrativos. Esse aqui é o quê? Fundações públicas. Então, é a 3. Aí, você vem aqui nas alternativas. Ó. Essa daqui não é. Essa daqui não é. Essa daqui também não. Fica entre a D e a E. Aqui tá diferente, então a gente já pode matar com a segundo conceito. Voltamos aqui. Instituídas por lei, têm autonomia administrativa e financeira, mas estão sujeitas ao controle do Estado. São entidades de direito público e sua atividade fim é de interesse público. Atividade fim de interesse público. São entidades de direito público. Então, no caso aqui seria o quê? As autarquias. Porque empresas públicas, ela é de direito privado. Ok? Então, aqui na segunda, nós podemos marcar 2, que é de autarquias. Aí, aqui a resposta certa é a E. 3, 2 e 1. Vamos só ler aqui o conceito
o último conceito, porque isso é muito importante. Até mesmo para depois você resolver uma questão, saber qual é o conceito que a banca tem sobre autarquia, empresas públicas, fundações públicas. Pessoas jurídicas de direito privado, criadas por autorização legal e administradas pelo poder público. O capital é público, prestam serviço de interesse coletivo e exercem atividades econômicas. Viu? Capital é público. Se refere aqui a empresas públicas. Questão 15. Na administração pública, descentralização e desconcentração são conceitos relacionados à distribuição de competências e responsabilidades. Assinale a opção que apresenta uma característica da desconcentração. O que temos da desconcentração? Órgão, certo? Eita, que minha letra tá bonita. Eita, que eu fiz, vou trocar aqui. Órgãos. Alternativa A. Transferência de competências e criação de entidades autônomas para realizar atividade ou prestar serviço. Isso aqui é descentralização. Conceito bem bonitinho. Você já pode pegar esses conceitos que a banca dá e estudar por eles, né? É bem mais prático. Distribuição interna de funções dentro de uma mesma entidade ou órgão? Sim. O que é a desconcentração? Criação de órgãos que vai ficar dentro da mesma entidade. Resposta certa B. Maior autonomia das entidades em relação ao poder central? Não. Porque os órgãos que é da desconcentração, eles têm hierarquia. Então, se eles têm hierarquia, eles fazem aquilo que os superiores mandam. Então, não tem maior autonomia. Quem é que tem maior autonomia? A descentralização. Operação de forma independente do governo central? Não. É totalmente independente. Tanto financeiramente como administrativamente, tudo vai do governo central. Que no caso pode ser quem é? O medo, né? Município, Estado, Distrito Federal e União. Flexibilidade na prestação de serviços públicos? Não tem flexibilidade. Esse aqui quem vai ter descentralização. A Constituição Federal de 88 estabelece que a administração pública pode ser direta ou indireta. Essa estrutura visa assegurar a eficiência, a transparência e a responsabilidade na prestação de serviços públicos e na execução de políticas governamentais. Assinale a opção que indica a entidade com personalidade jurídica de direito privado. Opa, direito privado, quem é? 3, né? Temos. Sem fins lucrativos. Aqui já matou. Quem é que sem fins lucrativos? Fundação pública, né? Então, já marcamos aqui a letra A. Com autonomia administrativa, patrimônio próprio e custeada por recursos da União e outras fontes para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público. Fundação pública. E quando você faz uma questão e você já, por exemplo, você sabe que está falando aqui da administração indireta, personalidade jurídica de direito privado, você já vai pensar em 3. Quando marcou aqui sem fins lucrativos, a única que é sem fins lucrativos, acho que tem personalidade jurídica de direito privado, é a fundação pública. Então, você não precisa perder tempo continuando lendo. Você só vai lá e marca qual é fundação pública, porque aqui já vem bem explícito a que ele está se referindo. Então, você sempre, quando for resolver uma questão, vai buscar o que? Aqueles conceitos, por exemplo, que você tem sobre desconcentração, qual é o conceito maior da desconcentração? Órgãos, da descentralização, entidades, da fundação pública, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, da autarquia, pessoa jurídica de direito público e que tem função típica do Estado. Quando aparecer assim, função típica do Estado, que exerce funções típicas do Estado, você vai saber que está falando sobre autarquia. Sociedade de economia mista. Como é que você sabe que vai ser sobre sociedade de economia mista? Quando falar que
Por exemplo, o seu capital, a maioria é do ente federativo que a criou. Por quê? Se for 100% público, já é empresa pública. Então, é assim que você vai matando essas questões, com as palavras-chave referente àqueles conceitos, entendeu? 17. Considerando as peculiaridades da organização administrativa no âmbito da administração direta, descentralizada, existem pessoas jurídicas de direito público, dentre as quais é correto indicar alternativas: os entes federativos e as fundações. Os entes federativos, ele é o quê? Administração direta. Fundações, administração indireta. Então, está errado. A sociedade de economia mista, certo? E as empresas públicas também. Então, aqui a resposta certa é a letra B. Ah, mas no caso aqui está querendo pessoas jurídicas de direito público. E essa daqui não é, porque pessoas jurídicas de direito público, aqui é privado, né? Tanto uma como a outra. Então, não é a resposta B, tá? C. As organizações sociais e as fundações autárquicas. As fundações autárquicas, elas são de direito público, né? São de direito público. Mas as organizações sociais não. E aqui as fundações, elas podem ser de direito público ou privado, certo? As autarquias são de direito público. Associações públicas também são de direito público, porque as associações públicas são criadas por lei, tá ok? E a personalidade jurídica dela vai ser direito público. Então, a resposta certa é a letra D. 18. A Faculdade de Direito XYZ, em parceria com a Administração Pública Direta e Indireta do Estado Alfa, convidou representantes de uma sociedade de economia mista e de uma fundação estatal de direito público, além de integrantes da Secretaria do Meio Ambiente, órgão público, para ministrar palestras no início do ano letivo. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que a Sociedade de Economia Mista, a Fundação Estatal de Direito Público e a Secretaria do Meio Ambiente são manifestações, respectivamente, das seguintes técnicas de organização administrativa. Então, vamos lá. Sociedade de Economia Mista, ela é administração indireta, certo? Se ela é da administração indireta, ela foi criada por qual técnica? Pela descentralização. E também a Fundação Estatal de Direito Público também foi criada por descentralização. E a Secretaria do Meio Ambiente, já que ela é um órgão, que está bem claro aqui em cima, né? Órgão público. Aqui, órgão público. Então, ela vai ser o quê? Por meio de uma desconcentração. Agora, vamos atrás dessa resposta. Desconcentração, letra A? Não. Desconcentração? Não. Desconcentração? Não. D. Descentralização administrativa, descentralização administrativa e desconcentração administrativa. Então, a resposta certa aqui é a letra D. Questão 19. O Estado Delta pretende criar uma sociedade de economia mista para realizar atividade econômica de relevante interesse coletivo, especialmente voltada para promover o incremento de novas tecnologias, além de outras atividades no respectivo setor, que atuará em regime de concorrência. No âmbito da organização administrativa, é correto afirmar que essa entidade administrativa é uma pessoa jurídica de direito. Se estamos falando de sociedade de economia mista,
A pessoa jurídica de direito dela será o que? Privado. Ok? Então, vamos olhar aqui as questões. Privado. Criado diretamente pela lei, integrante da administração direta. Não, né? Administração indireta, como o regime jurídico pessoal é o estatutário. Também não é estatutário. O que vai ser? Seletista, CLT. Então, a resposta A tá errada. B, público? Não. C, privado, que atua em colaboração? Não. D, público? Não. E, privado, criada mediante autorização legislativa, integrante da administração indireta, cujo regime jurídico de pessoal é o seletista. Corretíssimo conceito. 20. De acordo com a Constituição Federal de 88, a administração pública pode ser organizada de forma direta e indireta. A administração pública direta compreende os órgãos e entidades que integram a estrutura do Estado, como ministérios, secretarias e autarquias, que atuam de forma centralizada sob a supervisão direta do governo. Já a administração pública indireta é constituída por entidades com personalidade jurídica própria, como empresas estatais, fundações públicas e empresas de economia mista, que operam de forma descentralizada, embora ainda estejam sujeitas ao controle do Estado. Assinale a opção que apresenta corretamente a entidade da administração indireta que se caracteriza pelo serviço autônomo, criado por lei para executar atividades típicas da administração. Quando você vê essa palavra aqui, ó, executar atividades típicas da administração, quem é? Eu tinha acabado de explicar, né? É a autarquia. Para sua melhor que requer para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Resposta. Qual é a resposta, hein? Tá bem na cara, né? Na letra A, autarquia. E esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e comentem, tá ok? Obrigada.